queridas irmãs, queridos irmãos, que nós possamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento para alcançar as vibrações de Jesus, que aqui está conosco, conforme foi a sua promessa. O evangelista Mateus, no capítulo 5, 6, e nas primeiras 3 dezenas do capítulo 7, as primeiras 3 dezenas de versículos do capítulo 7, registrou aquele momento que nós conhecemos como Sermão da Montanha, que muitos têm de opinião que é o resumo de toda a doutrina do Mestre Jesus. E ao iniciar esse sermão, já no versículo 4, registrado então no capítulo 5 de Mateus, Jesus nos dá a seguinte afirmação: bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Eu confesso que esta afirmação de Jesus sempre me instiga ao estudo e à reflexão. Porque não há como entendermos os ensinamentos do Mestre, se não superficialmente, se nós não dedicarmos horas ao estudo, ao entendimento e à reflexão sobre esse ensinamento. Reflexão que nada mais é nós compararmos o ensinamento do Mestre com outros ensinamentos dele ou de outros. E, num dado momento, eu comecei a pedir a Jesus que conseguisse me iluminar melhor essa afirmação. E eu devo confessar para vocês que havia um interesse pessoal. Como quase sempre nós agimos por interesse pessoal. É fato que eu estava vivendo ainda a idade do lobo e entrei na idade do condor. Condor aqui, condor lá e condor acolá. Então era importante para mim entender que Cristo tinha dito que feliz é aquele que sofre. Porque bem-aventurado é um homem feliz. E é o que Jesus nos diz: feliz aquele que sofre, porque será consolado. E Jesus começou a me esclarecer o tema quando eu me debrucei sobre uma frase que nós vamos encontrar no livro da Codificação de Kardec, O Céu e o Inferno, na primeira parte, que trata da doutrina, onde lá no capítulo 7 ele trata das penas futuras segundo o Espiritismo. E nesse capítulo, que tem 3 títulos gerais, o último é o Código Penal da Vida Futura. Para nós entendermos, nós também estamos aqui, por exemplo, em nosso país, submetidos a um Código Penal. O Código Penal é uma lei instituída pelo Congresso Nacional que reza aquilo que é crime e qual a pena a que será submetido o indivíduo que praticar aquele crime. O Código Penal da Vida Futura proposto nesta obra tem o caráter de nos mostrar os crimes e as penas do ponto de vista da nossa verdadeira existência. Da existência que iremos realizar ao longo de diversas encarnações. E, portanto, é a lei que nos vale na nossa vida espiritual, incluindo a vida material que estamos vivendo. E lá diz, esse código foi escrito também em artigos, como se fosse uma lei, e lá diz no artigo 16º que arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições essenciais para que se apague uma falta e as suas consequências. Nós usamos para a nossa reflexão essas 2 premissas. A afirmação de Jesus, da sua bem-aventurança, e essa assertativa que Kardec nos registra lá em Céu e Inferno. Explicando melhor o que diz essa frase, nós vamos entender que quando nós estamos em sofrimento, há uma premissa de que sofremos por alguma falta que cometemos. E esse é um entendimento bastante
comum de nós assim o concebermos. Então, o que a frase de Kardec está dizendo é que quando praticamos essa falta, nós precisamos experimentar 3 condições. Primeira, nos arrependermos. Se arrepender significa você desejar ou você querer que não tivesse feito aquela falta. Depois vem a expiação, que nada mais é do que você enfrentar as consequências do ato que você praticou. A doutrina espírita falará da lei de causa e efeito. Isaac Newton, na sua terceira lei, falará da lei de ação e reação. Tudo que eu faço, toda a força que eu emprego, num sentido, irá causar uma força no mesmo sentido, na mesma direção, num sentido contrário. Então, é uma lei natural. Portanto, uma lei de Deus. E eu comecei esse meu estudo imaginando a hipótese de que antes do arrependimento existem outras condições pelas quais nós também passamos. E foi a partir daí que nós construímos 8 situações que nós elencamos do nosso ponto de vista, não está em nenhuma obra, e, portanto, não merece a consideração do ponto de vista acadêmico, mas somente do ponto de vista didático do que vamos expor aqui. Eu sugiro 3 classificações de estados que a gente experimenta mesmo antes do arrependimento. Vejo que, embora os estados que eu vou falar aqui tenham sido escolhidos ou determinados por mim, e não por qualquer literatura, a fundamentação de cada estado está inteiramente contida na doutrina espírita. Em especial, no Livro dos Espíritos, no Código Penal da Vida Futura, que está lá em Céu e Inferno, na Revista Espírita e no Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, basicamente na obra de Kardec. E nós, então, imaginando que nós temos estados antes do arrependimento, pensamos que muitas vezes nós utilizamos determinados subterfúgios para fugir ao arrependimento. Por exemplo, quando alguém nos diz, você não vai pedir desculpas a fulano, e a gente diz, mas ele não merece. Mas ele fez por merecer. Isso não é a postura de um espírito arrependido. Quando nós deliberadamente sabemos da falta e não desejamos que essa falta seja de alguma forma eliminada, ou se nós não experimentamos a sensação de que aquela falta melhor seria que nós não tivéssemos cometido, nós não estamos arrependidos. E aí, pensando especialmente em mim, eu vi que em muitas situações a gente ainda não se arrepende. E a pergunta então fica, por que nós não nos arrependemos? E a primeira alusão que eu fiz é ao espírito que eu classifiquei como preguiçoso. E aí eu utilizei, para essa classificação, a questão 995 do Livro dos Espíritos. Quando os espíritos dizem que há espíritos que não se ocupam de nada de útil. São os espíritos que dizem, não sou eu. Está lá na resposta a essa questão 995. E aí eles dizem o seguinte, a vida, a encarnação nos é dada para progredir. Questão 127 e 163. Qual o objetivo da encarnação? Qual o objetivo da reencarnação? A vida nos é dada para progredir. No homem ocioso não há progresso, porque ele não se ocupa de nada útil. Então, o único progresso possível é a dor. Está lá na questão. Para ele, a dor representa o progresso que agora ele já pode realizar, porque ele não pode realizar qualquer outro tipo de progresso. Na segunda classificação, eu recortei o espírito culpado, baseado na questão 994 do Livro dos Espíritos, quando é perguntado aos espíritos se um homem que não reconhece a sua culpa durante a vida, reconhece essa culpa depois de desencarnado. E os espíritos dizem sim. Não quer dizer que vai ser no primeiro desencarne que nós vamos ter. Às vezes a gente tem um desencarne e ainda não consegue ter o estado de entendimento de que nós somos culpados. O que é uma pessoa culpada? A pessoa culpada é aquele que se reconhece autor de uma ação, autor de uma realização. Então, este homem culpado, um dia vai desencarnar
e vai entender que ele é o culpado. A gente tem dificuldade de lidar com a culpa em duplo sentido. A primeira dificuldade de lidarmos com a culpa é nós realmente admitirmos que somos culpados. O culpado é a mãe, é o pai, é o governo, é o vizinho, é todos os outros. É quem está no trânsito, é quem mora conosco no condomínio, é o chefe, é o colega de trabalho, é o subordinado. A coisa mais difícil que tem é nós chegarmos ao ponto de dizer: eu sou o responsável, que é o que a gente deveria dizer. Eu sou o responsável. Porque culpa também não vai adiantar para nada. Qualquer um que já foi ao psicólogo, o psicólogo disse: você deve se livrar da culpa. E a gente se livra da culpa assumindo responsabilidades. Porque a culpa eu gosto de comparar a uma grande mala. A gente pega uma mala bem grande e joga todas as nossas culpas naquela mala. A mala fica muito pesada. E nós passamos encarnações e encarnações colocando a mala no ombro e dizendo: nós somos coitados. Eu sou coitado porque eu tenho que, por vidas e vidas, carregar essa mala pesada. Então a culpa não nos serve para nada. Jesus não disse: bem-aventurado aqueles que sentem culpa. Então nós devemos nos livrar da culpa, sim. Embora seja um estado que os Espíritos estão nos apontando que alguns de nós vão passar por ele. Eu diria que possivelmente é uma necessidade de que em algum momento a culpa nos assalte o espírito. E dizem eles da mesma questão que quando nós reconhecemos a culpa, nós sofremos mais. Por quê? Porque reconhecemos, primeiro, que não deveria ter tido ato. E segundo, nós reconhecemos que deveríamos ter resolvido o ato e as suas consequências ainda em vida. E perdemos tempo. Mas ele diz que nós vamos avançar do estado de culpa para o estado de arrependimento. Então ele é antes, porque eles estão dizendo que depois vem o arrependimento. E quando esse arrependimento vier, as coisas vão se desenrolar. Importante que os Espíritos dizem: nem sempre se sentir culpado vem logo depois do arrependimento. Às vezes, entre a culpa e o arrependimento, há muito tempo. Tempo em que sofremos mais. O que nos permite dizer que o nosso sofrimento, para alguns, é consequência de uma culpa que ainda não chegou a amadurecer ao ponto de nos trazer o arrependimento. Terceiro grupo de espíritos, ou de situação, de condição que o espírito experimenta antes do arrependimento, é a inconsciência. Porque lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, diz assim: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta dos Espíritos é: na consciência. É interessante que muitas vezes, até nós mesmos os Espíritas, imaginamos assim: a gente vai desencarnar, e depois que a gente desencarnar, vai ter alguém que vai nos receber lá e vai nos levar para um tribunal. E nesse tribunal terão vários espíritos que vão nos julgar pelos nossos atos. Algumas notícias. Primeiro, se você for um espírito muito imperfeito e for para um lugar que tem espíritos muito imperfeitos, potencialmente eles devem fazer isso contigo, porque é o que está na tua mente, e eles vão zombar e se aproveitar de você fazendo um tribunal. Entretanto, se alguém tem esperança que seja feito um tribunal de bons espíritos, ou se alguém tem tanta vontade de ser julgado pelos bons espíritos que mande convite para vários espíritos bons comparecerem no julgamento, eles irão informar que o mestre deles não permite o julgamento. Eles irão dizer: Jesus nos recomendou que não devemos julgar. Aliás, nós temos que perdoar 70 vezes, 7 vezes. O único julgamento a que nós estamos sempre submetidos é o da consciência. Em qualquer situação. Eu trabalhei algum tempo com jovens, na casa espírita mesmo, e o jovem é sempre aquele que quer fazer tudo que o pai não deixa, né? Ele passa muitos anos na infância, acumula aquele negócio de ter que obedecer, obedecer, obedecer. E aí quando chega na juventude, onde o espírito se revela, onde o espírito se apropria do seu inconsciente de vidas passadas, ele então quer se rebelar. Fazer tudo o que não conseguiu fazer enquanto era criança.
E nós muitas vezes chamávamos a atenção dos jovens que antes deles tomarem essa atitude, eles deveriam ter um pensamento. E o pensamento seria: daqui a alguns anos você vai aprovar o que você vai fazer? Porque eu já sabia que os pais não aprovavam. Eu já sabia que muitas pessoas não aprovavam. E já suspeitava de que talvez eles também não aceitassem aquilo. E é esse o dilema que nós vivemos. Nós vivemos o dilema de nós nos perdoarmos pelo que nós fizemos. Por quê? Porque quando nós não aprovamos o que nós fizemos, nasce, depois da culpa, o remorso. O remorso é quando nós mesmos não aprovamos a nossa ação. E o remorso causa grande sofrimento. Então, o espírito inconsciente é o espírito que não visita a sua própria consciência em busca do que é a lei de Deus. Não precisa ir na igreja, não precisa ir no centro espírita, não precisa assistir a nenhuma exposição doutrinária. Você já tem o registro. E esse registro é tão forte que você sente imediatamente a consequência do seu ato. Por exemplo, quando nós decidimos fazer uma caridade, vou citar um exemplo bem simples de caridade material, comprar uma cesta de gêneros básicos para uma família, e nós vamos lá e levamos. Quando nós saímos de lá, nós estamos no céu. Nós fomos aprovados pela nossa consciência. Nós podíamos estar sozinhos, ninguém viu, mas nós saímos de lá felizes, porque nós aprovamos o nosso ato. Quando nós brigamos com alguém que nós amamos, é porque ninguém vai brigar com quem não conhece, né? O bom da briga é brigar com alguém que a gente ama, né? Quando a gente briga com alguém que ama, a gente sente na hora o pesar, na hora o sofrimento. Não é os outros que estão nos desaprovando. Pouco importa a desaprovação ali. Nós estamos sofrendo porque nós nos desaprovamos naquilo que nós realizamos. Então, antes de se arrepender, o espírito precisa criar o ato de visitar a sua consciência. Só assim ele se tornará um espírito consciente. Talvez com remorso. Mas certamente já numa posição melhor. O outro tipo, quarta condição que eu acho que o espírito experimenta antes do arrependimento, é quando o espírito é ignorante. Mas aqui eu queria falar da maior das ignorâncias que nós podemos ter, que é não nos conhecermos. No Livro dos Espíritos, na questão 919, que é respondida por Santo Agostinho, é perguntado, e essa pergunta nos interessa muito, qual o meio mais eficaz de eu provocar o meu adiantamento e resistir ao mal? Vejam como nos interessa a resposta a essa questão. Porque é por isso que nós estamos aqui. A pergunta é: qual o meio mais eficaz para que eu realize aquilo que eu vim realizar, que é o meu melhoramento, e resistir ao que eu sei que está em mim, ao que habita em mim, que é o mal. O mal no sentido do vício, da imperfeição. E Santo Agostinho diz: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece a ti mesmo. Santo Agostinho não atribui a esse ou aquele a frase porque, historicamente, nós não sabemos quem escreveu essa frase. No templo de Delfos, os gregos, provavelmente 7 séculos antes de Cristo, quando construíram esse templo, que nada mais era do que um local onde uma médium treinada conversava com os espíritos e transmitia aos consulentes, as pessoas que iam lá pedir opinião sobre a sua vida, inclusive reis e nobres, e ela transmitia o aconselhamento desses espíritos para essas pessoas. Nada mais era do que isso. E nesse templo, provavelmente, alguns sábios, e alguns atribuem aos 7 sábios antes de Sócrates, escreveram 2 inscrições. Uma delas, conhece-te a ti mesmo. A segunda, para não ficarmos na curiosidade, nada em excesso. Esse era o que resumia o templo de Delfos como filosofia de vida. Conhecer a si mesmo. E muitas vezes nós nos defrontamos na vida com vários amigos nossos
nos dizendo que nós não somos aquilo que pensamos. O amigo diz, você é muito orgulhoso. Ele diz, meu Deus, eu quase morro de tanta humildade. Olha para mim, eu sou humildade em pessoa. E o segundo amigo, você é orgulhoso. E a gente até deixa de ser amigo, porque a gente gosta de amigo bajulador, que não é amigo. Só existe um tipo de amigo. E perdoem a maneira com que eu vou dizer, mas é para impactar, é aquele que joga na cara. Esse é o amigo. É aquele que não abre mão da fidelidade à verdade. E é aquele que certamente tem potencial de ajudar você a se levantar. Então, muitas vezes nós estamos negando quem somos. Mas por que fizemos isso, afinal de contas? Porque nós temos em nós alguma coisa que foi natural no nosso instinto, que é o instinto de sobrevivência. O instinto de sobrevivência, ele serve para nós alcançarmos situações materiais que nos permitam continuar vivendo. Então, por exemplo, numa situação de perigo, a adrenalina toma conta e nós ficamos totalmente em alerta, pronto para dar uma resposta, instinto de sobrevivência. Mas nós sabemos que a gente transforma os instintos em paixões. Ou seja, a força do corcel, como diz a doutrina espírita, nós usamos para coisas que nos interessam, o interesse pessoal, e não para as coisas que deveríamos. E transformando em paixões, nós trouxemos o instinto de sobrevivência para nossas relações sociais. Se eu admitir que eu sou tão fraquinho, tão ruim, tão imperfeito, meu Deus, o pessoal não vai querer mais amizade comigo. Instinto de sobrevivência é transformado em paixão. Nós criamos, os psicólogos chamam de mecanismos de defesa. Nós vestimos um eu que eu não sou. Nós nos manifestamos em sociedade tentando sustentar uma figura que não existe. E para nós conhecermos, a gente precisa se despir dessas figuras que a gente construiu. A gente precisa fazer um exame sincero, acurado, preciso. Eu sou ou não sou uma pessoa orgulhosa? Eu sou ou não sou violento? Despido de qualquer paixão. E quando a gente faz isso, a gente começa a se conhecer. Veja, a dificuldade é tão grande que Kardec providenciou logo a segunda pergunta. Muito bem, conhecer a si mesmo, mas como é que eu faço isso? 919A. E aí Santo Agostinho dá a receita dele. Porque Santo Agostinho era um espírito bem complicado. Para dizer pouco. Até os 27 anos, ele quase levou Santa Mônica, mãe dele, ao desespero. Porque ele era semelhante a nós. Com 27 anos, ele se converte num sermão de Santo Ambrósio e vai se tornar outro homem que chegará à situação dele. De um homem que depois foi canonizado, que é considerado um dos pais da Igreja Católica. Então, ele é excelente como conselheiro nosso, porque ele parte de uma situação que é muito similar à nossa. E ele diz, faze como eu fazia quando estava na Terra. E o que ele fazia? Ao final de cada dia, ele examinava tudo o que fez. Tudo o que fez inclui tudo o que eu falei, tudo o que eu pensei, tudo o que eu senti. E naquele exame, eu elencava aquilo que eu fiz de errado, deixei de fazer de certo, e que pode alguém ter não concordado comigo. E no outro dia, eu resolvo essas questões. É uma fórmula do conhece a ti mesmo. A gente não deixar para amanhã. Jesus disse, reconcilia-te com o adversário enquanto está a caminho. Não depois que chegar. O chegar, muitas vezes, é o chegar no fim da vida. Quando um dos dois se despede da vida física. Reconcilia-te enquanto está a caminho. É o que Santo Agostinho está nos propondo. Então, nós precisamos também nos conhecer para que um dia a gente possa se arrepender daquilo que a gente fez. Então, esse ignorante. Também elenquei aqui a condição do espírito que se considera infeliz. Sofre.
Sofre porque se acha infeliz. E na questão do Livro dos Espíritos 922, é perguntado se existe uma fórmula comum a todos que nós possamos aplicar à felicidade terrena. Ou seja, o que está sendo perguntado aos espíritos é o que é felicidade, assim, aqui, quando a gente está encarnado? E eles dizem, do ponto de vista material, a posse do necessário. Do ponto de vista moral, nós precisamos da fé no futuro e a consciência tranquila. Veja, a resposta precisa ser analisada com mais profundidade. Quando os espíritos falam para nós que nós, do ponto de vista material, precisamos da posse do necessário, provavelmente nós vamos dizer assim, mas eu preciso de 2 carros, uns 3 apartamentos de aluguel, umas 45 mudas de roupa no roupeiro, que alguns terão 25 pares de sapato por necessidade. Não é dessa necessidade que os espíritos estão falando. Eles estão falando da necessidade de vivermos a vida que nós temos. É por isso que Jesus também vai falar para os apóstolos que não precisa ter 2 mantos. Hoje seria inconcebível, né? Porque quem lava a roupa desse vivente que só tem um manto ia dizer, como é que eu faço na hora de lavar, né? Então fica aí no cantinho esperando pelado que eu já vou lavar o manto e depois de volta com o manto. Então vamos admitir que é 2. Mas é o necessário. Nós temos hoje uma noção de necessário que nós vamos tratar mais adiante, que é descolada da realidade. E do ponto de vista moral, uma consciência tranquila. Veja, voltamos à consciência. E a fé no futuro. Por quê? Ah, mas eu tenho fé no futuro. Fé é uma ação, gente. Quem tem fé no futuro é quem tem certeza do que vai acontecer amanhã. Quem tem certeza que se fizer coisa errada vai arrumar problema, não faz coisa errada. Quem tem certeza que está diante de uma oportunidade ímpar, provavelmente que só vai voltar a ter alguma coisa parecida daqui a meio século, não perde o dia. Não levanta tarde e não aproveita mal o seu dia. Aliás, disse Jesus, comparando a nossa fé a um grão de mostarda, que é um dos menores grãos que existe nas árvores. Se você tiver um grão do tamanho de mostarda, você dirá para a montanha, saia daqui e vá para lá. E ela vai sair. Ele não estava falando de uma montanha como nós chamamos montanhas normalmente. Mas as montanhas dos problemas que a gente tem. O homem de fé olha para a montanha dos seus problemas e diz, sai daqui e vai para lá. E ela vai. Automaticamente. Então, a definição dos espíritos é esse. E por que tem tanta gente que se sente tão infeliz? Aqui eu me permiti dar uma visitadinha em Sócrates. E Sócrates fala da infelicidade e da felicidade. E ele diz que a felicidade é a ausência de culpa, remorso e conflito. Culpa nós já passamos, né? Remorso a gente já passou, né? Quando a consciência não aprova. E conflito? Conflito é mesmo quando minha consciência diz para fazer uma coisa, eu faço outra. Aí eu estou conflitado. Porque eu tenho certeza que o certo é aqui, mas eu vou por ali. Estou em conflito. É eu comigo mesmo. São só as 3 condições que ele estabelece como necessárias à felicidade. E ele faz a antítese. Se é necessário você se livrar disso, é necessário que você conquiste o quê? E ele diz, feliz é aquele que tem o coração apaziguado, uma conduta reta e uma consciência tranquila. Ninguém deixa a consciência tranquila de fora, né, gente? É impressionante. Se você tem um coração apaziguado, você está em paz. Quando a gente não está em paz, a gente está em guerra, né? Ninguém guerra com alguém, né? Por que a gente entra em guerra? O que os espíritos nos explicam que nos levam à guerra? Primeiro, porque a gente se acha melhor que os outros, orgulhoso. E segundo, porque o orgulho nos torna egoístas. Se eu sou melhor que os outros, eu mereço uma fatia maior. Mas quando eu tiro uma fatia maior para mim, falta para alguém. Os países não entram em guerra por causa disso. Porque um quer tomar posse do que é do outro. Mas se eu pegar para mim ter mais, vai faltar para alguém. Nós também. Nós entramos em guerra exatamente por causa disso. Então, a primeira coisa, nós precisamos não estar em guerra com ninguém. É a posse do necessário.
Se eu tenho só o necessário, eu não estou tirando nada de ninguém. Então, fechou. Consciência tranquila está na definição do Espiritismo, está na definição de Sócrates. E fé no futuro nos leva a uma conduta reta. O Espiritismo fala, tem que ter fé no futuro. Ora, quem tem fé no futuro, eu já disse, tem uma conduta reta, que é o que Sócrates nos determina para nós vivermos com felicidade. Então, você é feliz, muitas vezes a gente está na condição de infeliz, porque a gente está querendo o que não existe. Está querendo mais do que realmente a gente deveria querer para ser feliz. Ou porque a gente simplesmente não tem noção do que é a felicidade, e aí a gente compreendendo, dá para a gente se sentir bastante feliz. A sexta condição que eu acho que o espírito experimenta antes de ele se arrepender é ser refém das suas próprias paixões. E está lá na questão 921 do Livro dos Espíritos, a resposta à questão diz assim, o homem, a mais das vezes, é obreiro da sua própria infelicidade. Ou seja, vamos trocar o obreiro aqui, né, por pedreiro, se vocês quiserem. Somos nós que construímos nossa infelicidade. Por quê? Porque alguém que é ciumento, invejoso, orgulhoso, ambicioso, nunca vai ser feliz. Porque não existe felicidade para essas pessoas. Aquele que é invejoso, se o vizinho comprar uma coisa que ele não tem, ele vai ter dias infernais. O ciumento, aquele que vive da sua imaginação. O ciumento é aquele que imagina coisas que jamais poderiam acontecer. É possível que a outra pessoa agisse da forma que ele está imaginando. Mas ele acredita. Ele sofre e constrói em volta de si uma atmosfera, um ambiente dentro daquela imaginação dele, insustentável para aqueles que estão em volta. O orgulhoso, qualquer coisinha que disser, só foi para mim. Já virou isso. Quando o nosso orgulho é afetado, a pessoa diz um negócio, está falando, sei lá, de um objeto. E a gente, não, ele falou para mim. Tenho certeza que ele falou para mim. Orgulhoso. O orgulho ferido é uma coisa que não te dá trégua. Você não tem como estar bem se você está sempre com o teu orgulho ferido. Essas paixões, essas imperfeições, naturalmente elas trazem outro sofrimento. Não tem como eu não sofrer se eu guardo em mim esse tipo de imperfeição. E aqui eu queria narrar uma história, porque eu acho que às vezes o exemplo ajuda bastante, que está lá na Revista Espírita de 1860, fevereiro de 1860, tem a história de dentro das comunicações espontâneas que Kardec recebe na Sociedade de Paris e muitas vezes publica na revista. Ele então escolhe uma história de uma senhora que chama Stella Riquier, que na verdade foi o nome que ela teve na última encarnação. Ela viveu na França, era de uma família de classe média, né? Nós sabemos que a França, ela viveu mais ou menos, desencarnou precisamente em 1810, com 32 anos. Então, quem viveu naquele período ali de troca do século XVIII para XIX, na França, existia a nobreza e o plebeu. Alguns conseguiam estar nessa classe média que ela pertencia, né? Alguns funcionários da nobreza e tal conseguiam essa posição. E ela então revela, numa comunicação espontânea, como eu disse, que ela, vivendo essa vida com 2 filhos e um bom marido, ela se sentia extremamente infeliz. E ela debitava isso exatamente ao fato de que ela achava que aquilo era uma vida muito pobre para uma pessoa da condição dela. Ela achava que ela merecia coisa melhor. Um marido melhor, uma renda melhor, uma posição social melhor, melhores oportunidades de se divertir, melhores oportunidades de gozar a vida, como alguns gostam de dizer. Então, ela abandonou o esposo e foi viver essa vida que ela tanto pretendia. Uma vida de vaidades, uma vida de orgulho. E nessa vida ela experimentou, obviamente, como nós já devemos imaginar, muitas coisas ruins. Então o esposo, abandonado pela esposa, que naquela época era uma vergonha, não? Hoje em dia já não é mais, né? Hoje em dia as pessoas não querem mais viver, se deixam. Mas naquela época ainda era uma vergonha para a esposa deixava. Ele se suicidou, ela não se importou, nem com os 2 filhos. E aos 32 anos, então, como eu disse, em 1810, ela
vem a desencarnar de fome. Porque ela tanto fez e tanto prejudicou que ninguém mais queria ajudar ela. Então morreu de fome com 32 anos. Ela então conta na comunicação que ela não se arrependeu. Ela, pelo contrário, persistiu na paixão dela. E como ela não podia mais realizar o intento de viver uma vida dissoluta, ela então assediava senhoras bem casadas. Ela procurava senhoras que tinham uma vida similar à dela, muitas vezes com filho, e ficava ali dentro da casa da pessoa, sugerindo que a pessoa fizesse os mesmos erros que ela cometeu. E aí depois, então, quando ela veio a dar essa comunicação, como eu disse, a revista de 1860, então provavelmente a comunicação é da mesma época, ela então vai revelar que ela ainda não está arrependida. Ela começa a sentir alguma culpa, mas que ela não está arrependida. Revelando que antes do arrependimento, muitas vezes experimentamos o sofrimento, porque a gente não quer largar os nossos vícios. E aqui eu incluo os vícios que corriqueiramente no mundo nosso é chamado de vício, como a bebida, droga, enfim, os jogos de azar, mas também os vícios do coração e principalmente os vícios morais. O vício de falar mal da vizinha, de olhar o que os outros têm, né? De achar que é melhor que os outros, de tripudiar sobre os outros. Eles são um impedimento para que a gente pare de sofrer. No artigo 7º do Código de Conduta, lá, Código Penal da Vida Futura, os espíritos falam que nesse caso em que a gente está envolvido com as paixões, o sofrimento ele tem um objetivo, que é você se concentrar na consequência do que você fez. Veja que coisa incrível. É uma ação pedagógica de que nós, concentrados somente no sofrimento que nós estamos vivendo, a gente possa refletir do quanto aquele vício está nos fazendo mal. Eu vou citar um exemplo sem querer atacar aqui qualquer vício que alguém tenha. Nós vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa que fumou muito no final da vida, ela acaba contraindo um câncer. Aquele período é para refletir da necessidade de abandonar o vício. Ela vai ficar concentrada no quê? No tratamento. O médico vai dizer que você não pode fumar mais. Se você vai fumar, você vai morrer. Ao invés de durar 2 anos, você vai durar 2 meses. Então, o que está nos dizendo lá no Código Penal da Vida Futura é um período em que o sofrimento representa você ficar com a atenção só na consequência. E aí você conseguir se desligar um pouco do vício. Não é fato? A maioria das pessoas que tem o vício físico, não? No período de tratamento ela tem que abandonar o vício e se concentrar no tratamento, na doença, na consequência do que ela fez. Assim como no artigo 33 desse código, será feito um resumo dessa lei, desse Código Penal, onde diz 3 assertativas que nos interessam. Primeiro, todo o sofrimento está vinculado à imperfeição. Ninguém sofre se não for imperfeito. É a imperfeição que determina o meu sofrimento. 2, toda imperfeição traz consigo o seu próprio castigo. E 3, sendo uma imperfeição e sendo uma opção nossa, nós podemos deixar de ser imperfeitos e termos uma vida sem sofrimento. Então aqui nós percebemos uma outra condição. Para que nós cheguemos lá a reparar todas as faltas, a gente precisa também não fazer novas, entregando as nossas paixões. O 7º é curioso. Eu considerei aqui os espíritos que são modernos. Todos nós queremos ser modernos. Mas depois do que eu vou dizer, muita gente vai querer ser antiquado. Né? Na questão 926, é perguntado para os espíritos se essa nova civilização moderna não cria para nós necessidades que a gente não tem. E os espíritos respondem, sim. Eles dizem que nós vivemos necessidades imaginárias. Coisas que a gente não necessita. Mas sofre um monte se não alcança. Porque a gente acha que vai morrer
se não alcançar. É como a jovem que disse, se eu não casar com ele, eu morro. Não sei se ainda tem essas coisas no meu tempo, tinha. Se eu não casar com ele, eu morro. Sem ela, eu morro. Nós estamos sofrendo por necessidades imaginárias, fictícias. Se eu não comprar um carro, eu morro. Se eu não passar no concurso, meu Deus, minha vida é um inferno. E ainda mais, a gente diz assim, é Deus que está me castigando. Deus não está se castigando coisa nenhuma, você está se castigando. É você que está estabelecendo como meta uma coisa que você não precisa. Um iPhone que você não precisa, um carro que você não precisa, uma casa que você não precisa. E isso vai te causar sofrimento. Então é a condição antes de eu me arrepender. E diz mais nessa questão, que é muito curioso, na 926, ela diz assim, ó, o homem mais rico, olha que coisa curiosa, o homem mais rico é o que tem menos desejos. Se nós lermos o livro Pensamento e Vida, que é do Chico, do Mano com Chico, ele vai fazer uma alusão interessante que eu gosto muito de citar, que ele diz assim, a mente é o único órgão do espírito. O espírito não tem mão, não tem braço, quem tem é o perispírito. O espírito só tem a mente. Ele diz assim, a mente tem 4 departamentos e um gabinete. Bom, na nossa estrutura de escritórios, né, o gabinete é aquele que aprova ou não aprova. O departamento é aquele que demanda, né? O departamento lá de obras da prefeitura diz que quando tem que construir a estrada, o departamento de saúde vai dizer que tem que melhorar o atendimento do posto de saúde. Mas é a vontade do prefeito que vai definir quem vai ganhar a verba, não é isso? Então, nesse livro ele diz o seguinte, nós temos 4 departamentos, inteligência, imaginação, memória e desejo. Vejam que interessante. Nós estamos sempre num dos 4 departamentos. Ou a gente está desejando alguma coisa, né? Ou a gente está imaginando uma coisa, vive no futuro, imaginando no futuro. É os ansiosos, né? Ou a gente vive lembrando, né? Normalmente das amarguras, na memória. É o deprimido, vive no futuro, lembrando quanta tristeza, quanta coisa me fizeram de mal. Ou a gente vai viver no da inteligência. Tem uma história curiosa que eu ouvi, não vou lembrar a fonte agora, mas está num livro que eu li, que dizia o seguinte, um espírita convicto é assaltado no trem, então eu imagino que foi no passado, né, com trem, hoje não se usa mais trem, foi assaltado pela obsessão e o obsessor dizia, salta do trem, querendo que ele se suicidasse. E daí o espírito amigo chegou e disse assim, começa a fazer conta de matemática. E ele, muito obediente, pegou o papel que tinha, um lápis, começou 2 mais 2, 4, 2 mais 3, 5. E começou a fazer conta. E quando ele desceu do trem, ele estava bem. Aí ele dizia assim, ainda bem que os obsessores não gostavam de matemática. Deram no pé. Porque ele saiu da caixa que ele estava e foi para o departamento da inteligência. E daí lá eles não conseguiram influenciá-lo, porque ele mudou a onda de pensamento. E quando os espíritos nos dizem que a gente tem que limitar o desejo, que o homem mais rico é aquele que menos tem desejo, eles estão nos dizendo, não viva muito na caixa dos desejos. Não empreste muitos funcionários. Imagina que nós temos vários funcionários dentro de nós. São nossos neurônios. E a gente pega e bota 90% dos neurônios a trabalhar na caixa do desejo. Vai aparecer desejo que não acaba mais, gente. Se a gente bota 90% a trabalhar na imaginação, meu Deus, nós vamos virar ansiosos. Se a gente bota lá na caixa da memória todos os nossos neurônios, a gente vai ver deprimido. Tem que ter um equilíbrio. Mas o mais importante, tudo passa pelo gabinete da vontade. Eu vou dizer qual é a minha vontade. Eu vou determinar qual é a minha vontade. Ouvir o obsessor saltar do trem ou ouvir o guia amigo e começar a fazer conta de matemática? Isso é a vontade. Os espíritos dizem, a única forma de manipular a matéria etérea quintessenciada é pensamento e vontade. Veja o poder da vontade. Tem gente que diz assim, eu tenho muita vontade de ser rico. Você tem desejo, né? Porque levantar-se da cama você não levanta. Então a vontade é 0. O departamento do desejo está mandando, quero ser rico, quero ser rico, quero ser rico. E a vontade diz, mas levantar às 6 da manhã, esse negócio não é para mim, não. A
faculdade. Vai ser rico? Não vai ser rico, porque é o departamento. O gabinete não está aprovando. Não está botando a gente trabalhar no desejo. Então, nós temos aqui o homem moderno sofrendo por coisas que não precisa. E por fim, não menos importante, nós reservamos os teimosos. Aqui ninguém é teimoso. O único teimoso sou eu. Eu poderia perguntar, alguém apanhou da mãe aqui, mas seria constrangedor, vamos deixar assim, não vamos para esse lado. Né? Mas nós sabemos bem o que é um teimoso. Sabe o certo? Tem a orientação certa, sabe que se fizer errado vai dar zebra, mas faz mesmo assim. Então, lá no 994, questão do Livro dos Espíritos, diz assim, há espíritos que se obstinam no mal. Para eles não precisa, eles já visitaram a consciência, eles já se conhecem, mas eles estão revoltados com a lei de Deus. É aquele cara que entra no mundo e diz assim, quais são as regras da empresa? É isso. Aí eu vou me dar bem fazendo tudo ao contrário. Não vai. Não há a menor possibilidade de você se dar bem se você não atender às leis. É aquele cara que é bandido mesmo, que rouba, assalta, é preso, alguém bota o microfone na boca dele, o que ele diz? Eu não estou arrependido, eu sou ladrão. Quando eu voltar para a rua, daqui amanhã eu estou na rua, roubo de novo. É revoltado contra a lei. Assim como há revoltados contra a lei que rege a nossa sociedade brasileira, a gente que é revoltado com as leis de Deus. Muito bem, mas lá no artigo 19º do Código Penal da Vida Futura, diz que ele pode resistir na sua teimosia por anos ou séculos. Meu Deus! Pode alguém resistir teimosamente por séculos? Pode, é o que eles estão dizendo. Mas um dia, o sofrimento vai dobrá-lo. E ele vai reconhecer que é alguém maior que ele. Nesse caso, a dor é o agente que vai tirar ele da rebeldia, graças a Deus. As mães, não conte em hipótese nenhuma, né? Mas as mães, quando o menino sapeca, revoltado, não faz nada que a mãe manda, ela é inspirada pela lei divina, tira o psicólogo que está pendurado no prego atrás da porta e bota o menino a conversar com o psicólogo. Então, é o que Deus faz com nós, é um processo pedagógico. Filho, eu não quero mais que você sofra. Não quero mais que você aumente a tua rebeldia. Eu vou te dar aqui um probleminha para você lidar com ele, e aí você vai, então, melhorando. Vou contar outra historinha, porque eu gosto de história, né? Também na revista Espírita, que é a história de um danado. Kardec chama assim, porque o espírito que nós vamos falar, ele era danado mesmo. Né? Ele era um teimoso. E esse espírito depois vai dar diversas comunicações, os envolvidos vão se chamar de dar comunicações. São Luís também, que é um espírito desencarnado, que orienta as sessões da Sociedade de Estudos Parisiense, vai também trazer algumas informações, mas nós vamos já contar a história de cara, sem dizer a cronologia dos fatos. Esse espírito, ele está na segunda encarnação aqui na Terra. Antes ele morava em outro mundo. E a primeira foi com espíritos bastante ignorantes, atrasados, imperfeitos. E aí, na sua segunda encarnação aqui na Terra, ele casa em 1605. E ele tinha um irmão, eles trabalhavam com fabricação de salsicha, deveria ser um negócio muito rentável na época, né? Hoje talvez não seja, tem que competir com a Sadia, né? Mas na época era. E aí, ele casou-se e começou a desconfiar do irmão, ciumento. Começou a imaginar coisas que não existiam. Ah, meu irmão está tendo alguma coisa com a minha esposa. Numa noite, ele pega uma faca, com que ele trabalhava, e esfaqueia o irmão. Primeiro no pescoço, depois no peito. 1608. 2 anos depois, ainda tomado pelo ciúme da esposa, e de olho no dinheiro dela, porque ela era muito rica e ele não era, querendo meter a mão na grana da esposa, egoísta, ele então mata ela. E aí ele vive mais 50 anos de uma vida provavelmente dolorosa e cheia de culpa, talvez, mas de sofrimento. E quando ele desencarna, ele se vê ligado à primeira cena.
Na verdade, ele já estava, né? Ele relata como se ele ficasse, porque é quando ele não consegue mais se desprender, mesmo morto, o corpo, ele continua na mesma cena. E ele relata que a partir de então, o único pensamento da sua mente e a única coisa que ele vivencia todo dia é ele matando o irmão. Passam-se os anos, próximo a 1850, 53, aquela casa que era considerada assombrada, porque ele botava a correr todo mundo que tentava morar na casa, porque afinal a casa era dele. É comprada por um senhor que resolve ir lá morar. E esse senhor, sabedor que a casa é mal assombrada, ele diz, eu vou tirar esse assombrador daqui, esse fantasma. E começa lá a fazer o que as pessoas faziam, né? Que era o exorcismo, retira a mobília da casa, começa em voz alta a provocar o espírito, dizer que ele vai correr o espírito de lá. E esse espírito, que já é um espírito que na condição perispiritual dele é horrível, porque o espírito tende a trazer para a sua fisionomia perispiritual todo o sofrimento que ele está vivendo, como nós também, quando nos preocupamos, a gente muda a feição. Quando a gente fica bravo, a gente muda a feição do corpo físico. Imagina o perispírito, fica muito mais plástico. Ele então já é um monstro. E ele resolve aparecer. O senhor aqui que eu vou chamar de Daniel. E aí um dia o seu Daniel está entrando em casa, quando entra em casa ele se mostra para ele como ele é e ele infarta. O seu Daniel tinha comprado a casa e infarta. E 2 horas depois, morre. Portanto, a terceira morte que é provocada por ele. E aqui eu já dou um conselho, né? Para aqueles que têm assombração em casa, não tenta afugentar o coitado do rapaz que está lá, né? Melhor rezar por ele, se vai uma coisa melhor, né? Não vão fazer um desfecho horrível aqui. Reza por ele, não tenta botar ele a correr. Tá? E alguns anos mais tarde, o filho, quase na mesma situação, tentando então ocupar a herança dele, né? A casa que era de herança, ele então dá uma bofetada no rapaz. Que é o que realmente vai provocar depois a discussão na sociedade do estudo parisiense. E aí ele é chamado para... Kardec tinha uma ascensão moral sobre os espíritos, porque era um espírito muito evoluído, então ele chamava os espíritos, né? Ele convocava os espíritos a comparecer com autorização, muitas vezes de São Luís, né? Ou de outros espíritos beneméritos. E ele chama o espírito, não tem a menor condição de se manifestar, né? Ele só fala que ele está no lugar que ele se teve, que ele está matando o irmão, né? Que deixa ele lá porque ele está condenado pela eternidade a matar o irmão. E daí então São Luís dá um conselho. Ó, chamem ele daqui a 30 dias no espírito e vamos rezar por ele. E 30 dias depois, então, numa condição melhor, porque pela primeira vez ele experimentou alguém se importar com ele, alguém dar amor para ele, alguém querer o bem dele, então ele já estava melhor. E aí ele se comunica. E a pergunta que Kardec faz é exatamente isso. Você se sente arrependido? Ele disse, não, nunca experimentei arrependimento. Você sente culpa? Pouca. Alguma culpa. Remorso do que fez? Nenhum remorso. Então mostra que muitas vezes nós estamos numa condição que não é ainda de arrependimento. Para nós chegarmos a essas 3 condições, arrependimento, expiação e reparação, que nada mais é do que a gente devolver àquele que foi lesado alguma compensação, nós experimentamos muitas situações inteiras, as quais nós precisamos passar por elas. E nessa condição nós somos sofredores. E nessa condição nós queremos comparar o sofrimento a uma situação em que a gente tem uma cura, uma doença muito grave, a gente não sabe se vai melhorar ou se vai desencarnar nos próximos 3 dias. E a gente vai no médico, o médico diz assim, eu consigo te salvar. Eu vou conseguir te salvar. Esse médico, amigo, bondoso, caridoso, amável, chama-se sofrimento. Dor. Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, é o prelúdio da cura. A dor é um sinal que está dizendo, você vai se curar. A tua vida vai melhorar. Alguns que visitam esse médico maravilhoso não fazem o tratamento. Outros começam e abandonam. Outros desconfiam que esse doutor é meio golpista. E outros realmente fazem o tratamento e se curam. Nós, diante da nossa dor, precisamos raciocinar o que nós queremos fazer com ela. Nós queremos a cura ou queremos permanecer
em várias condições anteriores ao arrependimento. Nós queremos realmente avançar ou queremos permanecer onde nós estamos? Qual é a nossa proposta? O que nós estamos pretendendo? Se de fato estamos convictos que nós somos convertidos à doutrina de Jesus, somos seus discípulos, diz o Evangelho, sofra com resignação. Porque resignar é entender o porquê. E não se rebelar com a lei de Deus. E não desfazer do que está nos favorecendo. Não desconfiar do médico. Não amaldiçoar o tratamento. E se nós alcançarmos a graça de sofrer com resignação, o sofrimento tem término. Não foi Jesus que nos disse isso. Já antes Ezequiel, no capítulo 33, versículo 11, já disse, lá no Velho Testamento, muitos anos antes de Jesus, o Senhor não quer o sofrimento do pecador, quer a sua conversão. E os Espíritos vêm nos dizer, lá no céu e inferno, Deus não quer que ninguém sofra. Deus quer que a gente se converta à sua lei. E dizem eles, a pena, a duração, a natureza do castigo é diferente para todo mundo. Cada um vai ter, com o seu juiz, que é a consciência, uma pena. A pena que a gente se impõe a nós mesmos. E o sofrimento terminará quando o mal terminar. Nós não vamos sofrer porque fizemos muito, vamos sofrer muito. Está lá no Evangelho, quando os Espíritos dizem que nós somos semelhantes a um grande devedor. E aquele para quem nós devemos, nos chama. E diz assim, escuta, faz horas que você não paga nada. Você não quer pagar alguma coisa? E a gente ali dá uma titubeada e ele diz, vou fazer uma proposta. No dia de hoje, você me paga 1/100º do que você deve. E eu perdoo todo o resto. A nossa dor é 1/100º. A nossa dívida foi dividida em 100 partes. E Deus disse assim, me paga só essa aqui. E nós reclamamos. E nós não aceitamos. Somos maus pagadores. É como se nós devêssemos no Bradesco. O Bradesco nos chama e diz assim, você me deve 100, paga 1. E a gente, ao invés de pagar 1 no Bradesco, a gente tira mais 100 no Itaú. É isso que nós estamos fazendo. Que Jesus alimente em nós o desejo de nós pagarmos felizes o 1% da dívida que nos está sendo apresentada. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.